É muito complicado ver alunos, né, quebrando as cadeiras, agredindo o professor, agredindo a diretora, agredindo pessoas que mobilidade, pessoas especiais, e fora os outros assuntos que acontecem aí dentro da própria escola, que entra, né, como fala, substâncias, né, substâncias, coisinhas, né, as coisinhas do mal entrando para os alunos estar usando, né? E fora que também tem as coisinhas do mal também, né? Tem a coisa do mal, a sementinha do mal, né? Aí sementinha do mal. Vou estar falando sobre isso daí, que eu vi um caso aqui, eu ver se eu consigo colocar essa reportagem aí na tela. Sobre houve um policial, né? Acabou perdendo a parte emocional dele por fato que a pessoa também já tá de saco cheio também. Não tá mais nem aí. Tem pessoas que é tipo assim, que tá vendo como que tá o país em si. Tá vendo como que tá a situação em si. O que acontece? De menor não pode ir pra cadeia, mas pode agredir. É isso que eu acho estranho. Pode agredir, mas não pode ir pra cadeia. E eu fico vendo esses tipos de situação que, fala assim, não dá nem pra acreditar. Fora que chega na sala de aulas, não quer aprender. Quer fazer a dancinha boquinha da garrafa. Aí complicou. E aquelas danças proibidas, né? Todo mundo já sabe o que é. O funkão, né? É o funkão. É o funkão. Então fica essa situação. E tem pessoas que defendem que a minoridade, né? Eu não defendo a minoridade, tem que ser mesmo. Acho que cometer um tipo de. Tem que ir. Não tem essa. Tem que ir. Tem que ir pra cadeia, tem que ir pro dó. Não adianta. Cometeu o crime, tem que ir pra cadeia. Por quê? Eu fico vendo. Eu tava vendo também umas reportagens nos Estados Unidos. Como que funciona, né? Algumas coisas lá. E eu vejo lá assim um de menor faz qualquer tipo de crime dentro da sala de aula e vai pra cadeia. Aqui não. Aqui as pessoas parecem que defendem. Defende. Não tô generalizando aqui não, gente. Não tô generalizando. Voltando no assunto, né? Que eu não tô generalizando o fato, entendeu? De um policial, um PM agredir um aluno. Mas vamos analisar. A situação da pessoa que já tá com a mente já estourada, já tá no mundo da lua. Vamos dizer assim. Aí o cara já recebe um salário que não é um salário digno. Pra mim, policial, ele não tem um salário digno. Ele é para receber muito, muito mais o que ele faz aí nas ruas. Aí muitas vezes o que acontece? Muitas vezes tem indivíduo que gosta de debater policial ou defamar. Entendeu? De defamar escondido, porque cada um com isso daí, né? Cada um com seus problemas, né? Se a pessoa não gosta, fica pra você, não fica pros outros. Fica pra você. Beleza. Aí a pessoa vai, trabalha à noite, atendente de pessoas que briga entre marido e mulher. Aí vamos dar o exemplo de marido e mulher. E vários outros tipos de denúncias, né, que acontece. Trânsito, pessoas brigando no trânsito, atrás dos bandidinhos, né? Atrás dos bandidinhos, dos vagabundinhos, que não quer trabalhar, quer viver nas costas dos outros, querendo as coisas dos outros. Aí você vê já nessa situação. Aí o cara tem várias ocorrências pra resolver, várias recorrências. Aí as pessoas esquecem, tipo assim, esquece que o cara tem família. O cara tem família, né? Ele tem família. Esquece que ele tem família. Esquece que tem a responsabilidade dele, né? Que muitas vezes ele tem que trabalhar, esquece, até para levar a esposa, os filhos, para passear. E aí, como fica a situação? Foi uma escolha da pessoa em si. Ninguém tá falando que foi uma escolha, foi escolha dele, em si. Mas o que acontece? Muitas vezes o cara entra lá querendo até melhorar o país dele, sim, né? Aí fala assim, vou entrar aqui para melhorar nosso país,
para fazer uma coisa de boa, mas acaba sendo ao contrário. Tem vez que acaba sendo ao contrário. Aí o que acontece? Muitas vezes o cara tá de saco cheio e acaba fazendo o que faz. E é isso que é o problema. Muitas vezes eu sempre falo aqui. Qualquer área em serviço não tá contente, fala para as pessoas, saia fora. Não compensa ficar no lugar que você já tá desgastado. Porque você tem que pensar em si. Muitas vezes as pessoas falam assim, amor a Deus e amar o próximo a si mesmo, tá certo. Mas tem pessoas assim que você coloca você em último lugar. Tudo bem, você coloca você em último lugar. Mas vou fazer uma pergunta. Você colocar aí uma pessoa na sua casa para dar de alimentação, você está se tornando uma pessoa em último lugar. Isso é fato. Não tem como debater. É isso que é meu modo de pensar, meu modo de vista. Eu vou, por exemplo, ter R$ 2 aqui, sabendo que eu tenho meus filhos que tá com fome, um exemplo aqui. Aí eu vou pegar esses R$ 2 aqui e a pessoa que tá pedindo na porta, eu vou arrumar o dinheiro pra ele pra alimentar os filhos dele. Tô pensando em quê? Primeiro lugar ou em último lugar? Não, gente, nós temos que pensar nós como em segundo lugar. Amar a Deus acima de tudo, acima de todos. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como você vai amar o seu próximo? Isso que eu quero entender. Como? Se você não se cuida nem de si mesmo. Nem de si mesmo você não está se cuidando. Que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Criador, do Altíssimo. Como que a pessoa vai cuidar de uma pessoa se a pessoa não está nem se cuidando? É igual até o Paulo Messias fala, um cego não pode criar outro cego. Isso é fato. E já começa por aí o erro. Você tem que ser em último lugar, você tem que fazer mais pros outros por você. Não tem lógica, gente. Não tem. Eu até peço perdão pro Criador, né? Porque se eu estiver errado. Mas o que eu vejo assim, é esse fato que eu vejo. Essa crise que eu vejo. Eu não vou dar o meu, talvez até a pessoa que tá precisando, pra dar pra outra pessoa. Se fosse assim, então eu dou minha casa. Eu fico morando na rua. Já começa por aí. Mas é isso que eu falo. Muitas vezes, tem muitos profissionais que não tá mais aguentando a situação das leis do nosso país. É igual eu falo, você vê coisas, cara. Imagina uma pessoa agredindo a outra, que é parentesco, é pessoa mais de idade, que tá numa situação difícil. Como que fica isso? Isso que eu queria entender. Sabe, é totalmente ao contrário aqui. É o poste, né, que mexe no cachorro. Tá sendo assim. É o pipa empinando a criança. Cara, é uma coisa inacreditável, sabe? É uma coisa inacreditável se tá falando isso daí. E outra, eu vejo tem muito profissional bom, tem. Mas pelo fato de que tem tanto profissional bom, sobrecarrega. Por falta do ruim, também, que também já tá naquela situação ruim. Entendeu? De uma situação ruim, já sabe sobre ser carregado. E aqui, gente, eu falo com toda sinceridade. Pra ter filho aqui, você tem que vigiar muito. Muito, muito, muito mesmo. Aqui você tem que vigiar muito. Até demais, o dobro. Multiplicar tem que vigiar o máximo. E não deixar pro Estado. Acho que as pessoas pensam que deixar pro governo. Não. O governo tem que fazer lei que vai ser cumpridas e obedecida a favor do cidadão. A favor do cidadão. Isso é fato. Tirando isso, sem chance. Quando para de fazer leis para defender a sementinha do mal e os bandidinhos, né, bandidinhos, e também ficar defendendo, né, as sementinhas do mal, aí vai melhorar. Caso contrário, aqui não. E também as pessoas parar de ficar defendendo gente assim. Pessoa se cometeu esses tipos de coisas ruins, coisas ruins para a sociedade, aí sim, aí as coisas vão andar. Caso ao contrário, sem chance. Sem chance.
E outra, porque é meu filho, porque é minha sobrinha, porque é meu irmão. É porque é fulano. Não importa quem seja, tem que pagar pelos seus atos e acabou. Pronto, acabou. E outra, eu não tenho filho não, mas eu não defendo não, se eu tivesse filho. Eu tenho família. Eu tenho família e tem gente da minha família que eu não aceito o erro. Se cometeu suas caconite, façam suas caconite, que resolve com os seus caconite. Que cada um pega o papelzinho e venha limpar os seus problemas. Vamos ver um vídeo maravilhoso. Um vídeo maravilhoso, vamos ver o que vai dar. Ah, vai ser resolvido o nosso problema, ó. Um piscar de olho. Isso era aí, né? Especialista, né? Vamos ver, né? Vamos ver o vídeo dela, né? Ela falando aí que como que resolve, né, a situação, né? Mais de 70 anos ou mais de 100 anos que aqui no Brasil nunca resolveu. Desde o tempo dos nossos tataravó e vai resolver agora. Vamos lá. Esse tipo de situação é inaceitável, principalmente quando o ambiente onde acontece é um ambiente que devia ser de paz, de formação humana. Inaceitável isso acontecer, isso não acontecer não, né? Acontecer, não podia acontecer. Aí tá certo, não podia acontecer mesmo, né? Não podia acontecer. Mas como que tá o sistema aí? Tudo horroroso? De educação, ambiente lúdico e de respeito. Ah, e tem que ser funcionário preparado, né? Agora faz uma pergunta. Como que você vai ter funcionário preparado se as leis não é preparado? É isso que eu acho engraçado, né? As leis não são preparadas. É uma coisa incrível, né? Não tem lógica isso daí que ela tá falando, mas vamos lá. A precarização das condições de trabalho dos professores e profissionais. Professores que tá mal qualificado, né? Professor é para ganhar bem, bem mesmo. E infelizmente, até para trabalhar nessa área aí é difícil, porque chega lá, parece que tá o UFC dentro da sala. É aluno querendo ser lutador de boxe. Não tinha que ser sala de aula. Tinha que ser, sabe o quê? CFC. Sabor sala de aula. Tinha que ser assim. Sabor educação com a realidade lutador de livre, CFC. Quem sabe, né? Que atuam nas escolas, somada ao violento atentado, aquilo que a gente pensa por educação. Gente, só falando aí, quando eu falo da parte da escola, né? Há 100 anos, é o modo de expressar, entendeu? É uma metáfora que eu quero dizer, não que seja isso, né? Porque naquela época ainda o ensino era ótimo, né? Eu não peguei, é fato, né? Mas pelos antigos aí, pelos senhores de idade falando, né? Eu tava aqui lembrando aqui. E eu, na minha época, aí que tem os seus 40 anos aí, ou um pouquinho a mais, ainda era um pouquinho melhor o nosso ensino. É um pouquinho maior. Por quê? Melhor. Por quê? Porque antigamente nós não faltava com respeito com o professor, não xingava o professor, não agredia o professor. E outra, na época nossos pais não aceitavam esse tipo de coisa. Eu tinha muita mania feia de cabular a aula, era muito cabulador pra faltar aula. Na realidade, eu nunca gostei muito de estudar, na realidade, nunca gostei. Mas nunca pra defamar um professor, agredir professor, isso daí não. Mas na parte de cabular a aula era comigo mesmo, de não ir pra escola, né? E eu gostava, uma coisa ainda que eu gostava na escola é matemática. Matemática eu gostava muito, eu ficava muito focado em matemática. Aí depois também chegou a sexta, sétima série, eu já perdi a vontade porque já é outro ensino, né? Já é um pouco mais avançado. Então eu era meio burrinho nessa área de estudo. Então é isso que eu falo. A pessoa não estudava, é lógico, é errado, mas errado. Não tem como falar que o errado é certo. Tá errado. Mas pelo menos não agredia os professores. Hoje o cara quer ir pra escola, não quer estudar, ainda quer agredir ainda. Tá errado, não assume seu erro
e ainda quer fazer suas besteiras ainda. Educação que é a educação humanizadora, é uma educação que forma o sujeito para a liberdade, tratando alunos, tratando crianças. É engraçado, tratando alunos, né? Igual eu falei no outro vídeo. Como você vai tratando os próprios alunos se não tem educação dentro de casa? O ensino vem do professor. E a educação vem da onde? Fazer de novo. O ensino vem do professor. A educação vem de quem? E adolescentes com civilidade, com paz, com muito respeito à educação e mostrando... Com muita paz mesmo, com respeito e com educação, mas não tá tendo, não tá tendo. E eu nem sei se vai ter futuramente, eu nem sei o jeito que tá indo aí, com o Bostireiro, que acha que com QI 83, eu falo assim, não sou inteligente, mas também não sou burro, né? Isso daí é fato, não sou burro. Gente, tem coisas que infelizmente nós tem que ver e escutar. Acho que deve ser, que o Vilar tava ser candidato para deputada, essa senhora, como deputada estadual, se não me engano. Eu falo assim, política, cara, eu não quero nem saber de político, pra mim é tudo um bando de pilantra. Pra mim, cada um pensa o que quiser. Que é assim que as pessoas devem tratar umas às outras, tá se transformando num ambiente violento, onde a gente vê denúncias. É violento então, mas por quê? Vocês mesmo deixou isso acontecer. Vocês, falam em geral, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, prefeito, todos vocês estão lá, ó, só pra isso, ó. Só pra isso, só pra money. O povo não tá nem aí. Essa semana aqui aconteceu um acidente aqui onde eu na Parte de Mal, dois acidentes aconteceu, que eu vi na reportagem, perto onde eu moro. 2 acidentes. Por falta de quê? Buraco na estrada. Motoqueiro não viu, vai cair. E aí, como que fica a situação? E o nosso dinheiro? Quantos impostos que nós não pagamos? De assédio moral, sexual e até mesmo pessoas que estão ali apontando armas ou ameaçando servidores. Moço, é mais fácil os alunos ameaçar do que a pessoa que fez concurso, um PM que fez concurso. Infelizmente, eu não tô defendendo esse indivíduo não, porque ele cometeu um crime, né? É igual eu falei aqui. Muitas vezes a pessoa comete porque já tá de ó. Tá assim. Infelizmente. Tá assim. Fazer o quê? Crianças e adolescentes que estão nesse ambiente. Eu tenho dito que a educação precisa ser tratada por profissionais preparados. Funcionários preparados. Falo e repito. Como se não tem preparação se as leis estão erradas? É muita contradição. E eu vou mostrar um vídeo aqui que nosso país tá um ranking de primeiro lugar de leis, em primeiro lugar. Mas também a pior lei que tem, que não é cumprida do mundo. Não dá nem para entender isso, não é cumprida a lei. Algumas coisas que são cumpridas, como defesa do Código do Consumidor cumpre, né? Cumpre. Qual também tem, se eu não me engano, é isso mesmo, Código do Consumidor e pensão alimentícia. E pensão alimentícia é cumprido. Tirando isso daí, esquece. O que acontece, ó? Para ela. Sabe em quanto tempo leva para formarmos um profissional da educação? São anos de formação. Como funciona a psicologia humana, como funciona o desenvolvimento do ser humano, mas sobretudo de tratar as pessoas com respeito e com as habilidades. A mesma história quando eu escutei quando eu era criança. A mesma história quando eu escutei quando eu era criança. Promessas e promessas e nada ser cumprida. Engraçado, né? Mesma coisa acontecendo no passado, acontece hoje. É incrível, né? Impressionante.
Gente, eu acho que. Eu acho não. No meu. É isso mesmo, eu vou falar que eu acho, porque é o meu ponto de vista. Aqui não melhora. Esse país aqui não melhora. Eu não vou mentir, não. Eu tenho vontade de sair daqui. Eu tenho muita vontade, né? Quem sabe, né? Quem sabe se um dia se eu tenho essa vontade aí, morar num estado bom, né? Um conval, né? Outro país melhor do que aqui. Porque eu falo pra você, o nosso país é muito abençoado por Deus. Tem de tudo, dá de tudo. Mas infelizmente é a corrupção daqui que não vai pra frente, cara. Infelizmente. Nós que somos pagador de imposto, sofre pra caramba sobre isso daí. Habilidades necessárias para isso. Quem é da segurança tem que atuar na segurança, fora da escola. E quem tem que atuar dentro da escola é quem está preparado. Eu vou colocar aí na parte do vídeo, né? Como que é as leis do Brasil, né? E tem essa parte aqui também, vocês podem ver aí também ou pesquisar para ver como que é no nosso país, entendeu? Tem coisas boas no nosso país? Tem. Infelizmente é para ser a maior potência do mundo, mas não é. Fazer o que, né? Gente, aproveitando aqui, se inscreve no canal, curte, dá um joinha e segue no meu canal aí. Estamos juntos, valeu!